Ora bem, nós estamos aqui hoje dentro do Castelo de São Brás. O Castelo de São Brás é uma construção, temos aqui esta maquete, é uma construção do século XVI, que se prolongou através dos séculos e que chegou praticamente intacta até aos nossos dias. Não é? Ainda acolhe aqui o quartel-general das forças militares de terra em São Miguel e nos Açores. Mas a propósito do trilho liberal, que é o que nos está agora a preocupar, faz uma grande espécie. Porque é que o Sr. Dom Pedro IV e Dom Pedro I do Brasil, já vimos que chegou, foi para o Palácio do Canto, e no dia seguinte vem ao Campo São Francisco, que fica aqui mesmo em frente ao castelo. Então temos o castelo, temos o convento dos franciscanos, que foi o Hospital Velho, a igreja hoje chamada de São José, que é a igreja de São Francisco, Nossa Senhora da Conceição, e a igreja da Esperança, onde está a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Porque é que o Sr. Dom Pedro vem ao Campo São Francisco e não vem, ele que era o comandante supremo das Forças Armadas, porque é que não vem aqui ao castelo? Não encontrei, das pessoas que relatam esta visita importantíssima para nós e para o país, não encontrei nenhuma razão, não há uma explicação para isso, porque na terceira, quando ele depois de estar aqui vai nesse barco a vapor, o Superbe, que foi o primeiro barco a vapor que surcou os mares açorianos, vai para a terceira. Claro, o barco a vapor comparado com o barco à vela era hoje um foguetão para a lua comparado com um avionete da Primeira Guerra. Ele chega à terceira, é recebido delirantemente, porque foi a terceira que parou o jogo miguelista e que disse, enfim, o Dom Miguel está aclamado em todo o país, mas não está na Ilha Terceira, venha o Sr. Dom Pedro e a Dona Maria II, e ele, além das autoridades e dos tedeus e do teatro, onde ele foi recebido em delírio, ele visita oficialmente o Castelo de Angra, de São João Batista. Ora, o comandante do castelo entrega-lhe as chaves, solenemente, como tinha feito. Aliás, ele lembrou ao imperador o que tinha feito o Martim de Freitas no tempo antigo. E porquê é que não faz a mesma coisa aqui? Não sabemos. Nós sabemos é que, e havemos de lá ir, o almirante Prego, que estava refugiado na casa do cônsul inglês, que fica aqui perto, na rua Luís Soares de Sousa, antigamente Rua de São Francisco, foge à noite, aqui por volta do castelo, e mete-se numa escuna, um barco de guerra inglês que estava na Baía de Ponta Delgada. Portanto, a Inglaterra era a maior potência do mundo e, consequentemente, ninguém ia fazer mal ao almirante miguelista, ao comandante das forças miguelistas, derrotadas pelo Vila Flor na Ladeira da Velha, na Batalha da Ladeira da Velha, e, portanto, este forte fica um pouco ao lado dessa viagem importantíssima, e uma viagem militar, porque o Dom Pedro IV começou a organizar aqui as tropas que ele levava consigo, levou 8.000 e tal pessoas para Lisboa, para o pé de Porto, digo, e evidentemente teve que esperar para aqui. Ele ia pará-las nas outras ilhas, recambiava para São Miguel. A concentração das tropas fez-se aqui. Porquê é que não há nenhum relato do imperador vir a esta casa? Não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Pode ser que haja alguém que tenha já descoberto isso. Mas, depois do que aconteceu, depois da viagem de Dom Pedro, depois da ida de Dom Pedro para o Porto, depois da vitória de Dom Pedro no Porto, em 35 vai acontecer uma tragédia em São Miguel, aqui neste castelo, entre os miguelistas e os liberais. Porque os liberais ganharam,
Mas os miguelistas não se conformaram, e então Micalenses e então da Ribeira Grande, de maneira nenhuma. E então entraram numa de guerra de guerrilhas. Foram às Furnas e mataram o Manuel Noronha, que era um terceirense liberal que lá estava, que não fazia mal a ninguém, era um militar, e eles, às escondidas, mataram. À noite, foram, enfim, cobertos da noite e mataram. Foi um escândalo em toda a ilha, morto um oficial superior do Exército, e prenderam o sargento Forjaca, que era um continental que aí estava miguelista, e o soldado Cercal. São os dois nomes que ficaram dos miguelistas que se revoltaram e foram presos. E foram colocados aqui sob prisão, no Castelo de São Brás. Só que havia aqui uns oficiais, e aí a coisa parece que realmente já explica muita coisa. Há aqui um oficial, Dutra de Melo, que finge-se liberal, mas que é miguelista. E então começa a conspirar com o Forjaca e com o Cercal, pelo menos com estes, sabemos nós, de maneira a fazerem aqui uma revolta, tomarem conta do castelo e retomarem a guerra em nome dos miguelistas. Bom, para bem ou para o mal, a coisa acontece. Os miguelistas que aqui estão matam o rapaz que os guardava, tomam conta do castelo e lançam uma guerra a partir aqui das ameias de São Brás, começam a atirar, a matar contra as tropas liberais que entretanto tinham cercado o castelo de São Brás. As tropas tinham parado ali na rua de Santa Clara, que hoje se chama Teófilo Braga, tinham parado na boca da rua de Santa Catarina, lá em cima, e na Arquinha, também as tropas cercaram a cidade, o castelo ficou cercado e as tropas liberais cercaram a cidade para não deixar entrar aqui ninguém. Bom, a verdade é que eles acabam por ser, quando perceberam que estavam cercados e que não tinham saída possível, o que é que eles fazem? O Forjaca e o Cercal tentam sair à noite. O mar vinha até aqui, hoje já não vem, mas vinha até aqui, batia nas muralhas de São Brás, e à noite tentam fugir, claro, os liberais viram-nos e mataram-nos a sangue frio. Os outros miguelistas que estavam presos aqui dentro e que eram encarregados de calcetar as ruas da cidade, era mão de obra de graça, chamavam-lhe os calcetas. Os calcetas eram empregados, então foram barbaramente assassinados. Obrigaram-nos a fazer uma cova aqui mesmo em frente ao castelo. Eles próprios, depois da cova feita, foram fuzilados, caíram para dentro dessa cova. 2 deles parece que ainda estavam vivos e foram retalhados. Eles estavam furiosos com os assassinatos que os calcetas tinham feito e morreu toda a gente. Foram dezenas de rapazes novos, um professor, um sapateiro, um alfaiate, camponeses dos Arrifes, Vila Franca, etc., foram todos chacinados. Ora, eu pedia para me acompanharem, porque aqui dentro desta sala, que está transformada em museu, um excelente museu militar, aliás, aqui nesta sala, há algum tempo, quando se fizeram escavações no lugar onde eles foram sepultados, tiraram os ossos e transferiram para o cemitério, foram recolhidas algumas peças que estão aqui zelosamente guardadas nesta caixa e expostas no Museu Militar aqui no Castelo de São Brás. Portanto, são chaves, são canivetes, são moedas, são vários utensílios que os desgraçados dos calcetas acabaram por levar consigo para a sepultura. Enfim, as guerras são todas feias, a guerra civil é a mais feia delas todas. E em São Miguel, liberais e miguelistas fecharam com esta dolorosa operação de chacina dos pobres dos calcetas.